Está travada. Ah, foi. E ainda não, mas aqui já foi. Vamos lá. Para mais um encontro, mais uma live de número 8. Iremos. Quero dar boa noite, boas-vindas, Aline Vieira, Aline Caldeira, Aline Vieira, Daniele Caldeira, Emanuele Ávila, Jean Carlos, Giovanni, Lorena Guimarães, Mariane Fonseca, Paola Matos, Renata Aparecida, Sandy da Silva, Tatiane Regina, Tainara Moreira da Silva. Todos sejam muito bem-vindos, tenham uma boa noite, tenham bom encontro aqui. Ótima noite, professor, para você também. Tainara, tudo de bom? Nós vamos dar sequência a nosso encontro Gestão em Vendas. E nós iremos hoje fazer uma abordagem a respeito de como se desenvolve o cliente, como é feito esse processo de desenvolvimento, né? Na semana passada, nós falamos aqui das ações realizadas pela área de vendas. Nós chegamos a falar sobre o cross-selling, falamos sobre as ações de cocooning, o upselling, falamos do skimming de market, falamos da penetração de mercado, né? O skimming começa com preço alto, depois reduz, a penetração começa com preço baixo, depois aumenta. Falamos das ações realizadas no sell-in, sell-out, venda dentro, venda fora, né? Venda dentro, fornecedor, cliente, sell-in, venda fora, cliente, consumidor final, sell-out. Falamos de ações de trade deal. O que são ações de trade deal? Tudo aquilo que é concedido acima da política comercial em troca de volume. Então, eu posso dar desconto, eu posso dar uma elasticidade maior no pagamento, eu posso dar bônus, enfim, né? E o trade-off é uma escolha que se faz entre os principais clientes, aqueles que eu vou fazer essa ação de trade deal. Falamos também do SKU, que é o Stock Keeping Unit, né? A menor unidade de um estoque. Falamos também do benchmark, é você verificar o que o outro faz legal, faz moderno, e não copiar, mas se adequar à cultura da sua empresa. Falamos do shrink. Shrink é aquele método de estocagem, aquele amarrado, né? Aquele invólucro de plástico que as empresas fazem para vender mais. E aqui nós vamos falar sobre o desenvolvimento de cliente, né? Como é que se dá esse processo de desenvolvimento? Então, vamos ver aqui o step by step, o passo a passo, né? De como a gente consegue fazer um cliente se tornar preferencial. Então, o que é um possível cliente? Né? É um prospect, né? É um potencial. Eu vou passando num determinado lugar, eu detecto ali um cliente que poderá comprar, né, o meu produto ou o meu serviço. Então, eu faço uma abordagem a ele, né? Ele é um potencial cliente, ele é um possível cliente, né? Ele é o que a gente chama de prospect. Depois, eu faço essa abordagem, ele tira o pedido, né? Ele compra, ele faz a aquisição do meu produto ou do meu serviço, então ele faz a compra. Então, a partir do momento que ele fez uma compra, ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um cliente. A Tainara trabalha com prospect, né? Lá no trabalho dela. Ela faz prospecção, né? Ela vai em busca de novos clientes. Ela vai na captação de novos clientes, né? Então, a partir do momento que ele faz a primeira compra, ele deixa de ser um potencial, um possível, um prospect. Ele passa a ser o quê? Um cliente. Ele fez a primeira compra, né? Então, depois ele comprou um pouquinho mais, né? Esse meu produto, esse meu serviço.
e ele passa para outra fase que nós chamamos de eventual. Então, ele é um cliente que compra ora sim, ora não. Então, ele é o quê? Um eventual. Depois, ele passa por uma nova fase, que ele passa a comprar de uma forma mais regular, né? De uma forma mais constante. Então, ele passa a ser o que nós chamamos de cliente regular. Depois, ele gostou tanto do meu produto, do meu serviço, que ele se tornou a ser o quê? Um preferencial, né? Aqui, nessa fase, o cliente ele já não troca o fornecedor, ele já não troca a marca, né? Ele se torna um cliente preferencial. Então, ele tem lá a preferência do seu produto ou do seu serviço. Mas, na realidade, não é isso que as empresas querem, né? As empresas querem algo a mais, né, do que seja apenas um preferencial. As empresas querem que ele se torne um parceiro. E quando a gente fala aqui parceiro, eu vou tomar liberdade de escrever aqui para vocês que são parceiros comerciais. Né? Nós chamamos isso aqui de parceiros comerciais. O que é um parceiro comercial? Né? Esse cliente ele se tornou um parceiro comercial. Ele se tornou, quando ele se transforma num parceiro comercial, como isso acontece? Isso acontece quando ele passa a ser o que nós chamamos de vendedor ativo. Né? E o que significa ser um vendedor ativo? Significa que ele recomenda, né? Ele faz sugestões aos amigos dele, à família, a compra daquele parceiro, daquele produto, daquele serviço. Né? Imagine aqui, ele não é dono da montadora, ele não é garoto propaganda de uma montadora, mas ele chega para você e entra no teu carro, você está andando com ele e fala assim, que carro horrível esse, cara. Pinta esse carro de verde, joga ele no mato para ninguém ver. Você tem que ver o meu carro. O meu carro é fantástico. Isso ele passou a ser o quê? Ele passou a ser um vendedor ativo. Né? Como eu disse, ele não é dono nem sócio da montadora, ele não é garoto propaganda, ele se tornou o quê? Um parceiro comercial da montadora. Ele se tornou um vendedor ativo. Né? Um outro exemplo disso, vamos imaginar aqui que você puxa um cartão de um determinado banco A, e eu chego para você e falo assim, pô, esse banco A, cara, tu tem que ir para o banco B. O banco B é fantástico. O banco B, porra, te dá uma condição melhor, os gerentes são assim, assado, tem uma taxa assim, assim, assado. Eu não sou acionista do banco, eu não sou garoto propaganda do banco, eu me tornei o quê? Eu me tornei um vendedor ativo. Eu me tornei um parceiro comercial do banco. Então, o parceiro comercial é o grande objetivo de qualquer empresa. Né? É quando você faz as sugestões, as recomendações. Gente, tem um produto assim, tem um serviço assado, porra, vão lá e compra. É muito bom esse produto, é muito bom esse serviço, poxa, lá é maravilhoso. É isso que as empresas querem. Né? Algum tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás, eu tive com um amigo que ele trabalha na Coca-Cola, né? Ele está lá em Atlanta, lá nos Estados Unidos, ele trabalha na matriz lá nos Estados Unidos. Ele esteve aqui no Brasil, esteve no Rio, 1 ou 2 anos atrás, e nós fomos, chamou para jantar, nós fomos jantar, começamos a conversar sobre, né, a força que a Coca-Cola tem, né, de hipnotizar as pessoas. Né? E ele estava me contando uma coisa que eu achei, porra, fantástico aquilo ali, e realmente faz sentido, né? Que a Coca-Cola, ela já começa, né, principalmente nos Estados Unidos, onde o consumo é muito grande, eles fazem as propagandas com determinadas mensagens bem subliminares. Né? Então, eles fazem mensagens para pegar um público bem jovem, né? Bem jovem, para a criança já bem nova já começar a Coca-Cola, tomar Coca-Cola. Então, eles fazem determinados comerciais, propagandas,
para que o foco, olha só, o foco, acho que eu já falei isso para um grupo de alunos aqui, né? Se eu não falei, foi em algum lugar. O foco da Coca-Cola é a criança, ao fazer os primeiros balbúcios, né? As primeiras as primeiras sons, em vez de falar mother, father, dear, né? Papai, mamãe, falar cookie, né? C-O-K-E, né? Falar cookie. A criança, ao nascer, nos primeiros balbúcios, é falar cookie. Você acredita nisso? Eles trabalham para esse sentido, né? Para as crianças pularem todas essas etapas aí de eventual, regular, preferencial e já se tornaram um parceiro comercial. Então, são mensagens que eles passam e vocês veem, né, que determinadas empresas trabalham muito isso, essa parte, né, de fortalecimento do produto, do serviço. Né? O McDonald's, né, os arcos do McDonald's, aquele M, né, em amarelo, vermelho, você de longe visualiza, esse símbolo do McDonald's, ele é mais conhecido no mundo do que a cruz cristã, né? A cruz dos cristãos, né? INRI, né? Que em latim é Jesus Nazaré, Rei dos Judeus. Então, ele é mais conhecido do que a cruz cristã, né? E isso aí, a revista Rolling Stones, né, fez uma pesquisa sobre isso e comprovou isso, dizendo que nem todos os países do mundo são cristãos, né? Tem os islamitas, tem as outras duas, o judaísmo, enfim. Mas em todos os países do mundo, ou em quase todos os países do mundo, tem um McDonald's. Né? Então, você veja, né, porque tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Né? Então, nem todos os países do mundo você tem o cristianismo. Mas em quase todos, ou em todos os países do mundo, você tem um McDonald's. Você veja a força. E se você tem um filho pequeno, tem um sobrinho pequeno, um primo pequeno, um neto pequeno, um vizinho pequeno, ele já detecta o McDonald's, assim como ele já detecta a Coca-Cola. Vê a Coca-Cola, ela já começa a apontar que quer aquilo ali, porque sabe que aquilo ali é bom. Né? Se provou uma vez. Né? Então, esse é o grande barato que as empresas, vendas marketing, buscam, né, transformar um possível cliente, um potencial cliente, um prospect cliente, num cliente. Né? Ele fez a primeira aquisição do produto ou do serviço, ele se tornou o quê? Um cliente. Depois ele passou a ser eventual, né? Comprando de forma esporádica. Depois ele passou a comprar de uma forma mais regular, mais constante. Depois ele passou a ser preferencial. Aqui no preferencial já houve o que nós chamamos de fidelização. Né? Quando existe a fidelização, é quando ele não troca mais o fornecedor, seja do produto ou do serviço. Mas isso não basta para a empresa. A empresa quer que ele se transforme num parceiro comercial, ou seja, num vendedor ativo, né? Que ele propague para o seu meio, né, o meu produto ou o meu serviço. Então, o parceiro comercial é o objetivo de toda empresa. Ok? Então, o step by step, o passo a passo, para você chegar ao parceiro comercial, antes você tem o cliente, o eventual, o regular e o preferencial, até chegar ao comercial. Ok? Visto isso aqui, nós temos o que nós chamamos da curva de demanda. Para um produto, é o volume total que pode ser comprado por um definido grupo de consumidores em uma área geográfica, definida num determinado período de tempo, num definido meio ambiente mercadológico, sob um definido programa de marketing. Né? Então, você tem lá o gráfico, né? Tem um gráfico e você tem aquela que a gente chama de curva de demanda. O que é? É a capacidade máxima que aquele produto, aquele serviço tem dentro daquele mercado durante um determinado tempo. Porque a elasticidade ela pode aumentar ou ela pode reduzir. Né?
Por isso que a gente tem a demanda elástica e a demanda inelástica. Né? Então, a curva da demanda é durante um determinado tempo o volume de vendas que eu tenho ali. Por isso que a gente também costuma chamar, né, de potencial máximo de mercado. O PMM, potencial máximo de mercado. Por quê? Né? Porque eu tenho ali, vamos imaginar aqui, eu vendo essa caneta, né? E dentro do mercado do Rio de Janeiro, a capacidade máxima de venda de caneta é 1.000 canetas. Então, não adianta eu querer fazer milagre para vender 1.001, porque não vai dar, porque o potencial máximo é 1.000 canetas. Né? Eu posso até, né, 1.000 canetas é o potencial do mercado. Eu posso até aumentar a minha participação dentro desse mercado, né, tirando a participação dos meus concorrentes. É aquilo que a gente fala de competição mercadológica. Né? É a busca de cada fornecedor, né, de cada marca, de cada empresa, de cada produto, de cada serviço, dentro de um mercado, né? É a participação desse produto, desse serviço dentro de um mercado em relação aos seus concorrentes. Né? É o share, é o percentual que eu tenho. Então, o potencial máximo do mercado seja 1.000 canetas. É 1.000 canetas. Eu vendo 800 canetas, eu tenho 80% desse mercado. Para aumentar a minha participação, eu tenho que subtrair lá dos meus concorrentes. Agora, eu não vou conseguir fazer 1.001. Por quê? Porque o potencial máximo é 1.000. Então, a curva de demanda é de 1.000 canetas. Legal? O que mais? Nós temos aqui a demanda da empresa, que eu vou falar isso já já. Nós temos aqui a demanda de um produto, depende da sua capacidade, eu também vou falar isso para vocês já já. Nós temos aqui o que nós chamamos de demanda inelástica e demanda elástica. Pelo gráfico aqui, você vê o que significa uma demanda inelástica. Você verifica aí, nesse primeiro gráfico, a variação muito pequena. Né? Isso quer dizer o quê? Eu aumentei o preço e o consumo permaneceu o mesmo. As minhas vendas permaneceram praticamente as mesmas. Né? A redução foi muito pequena. Então, o que significa a demanda elástica? Ela varia muito pouco com a variação do preço. Ela tem baixa sensibilidade a preço. Né? Um exemplo disso aqui, eu tenho aqui uma bolsa Louis Vuitton que custa, sei lá, R$2.000. Se essa bolsa passar a 2.500, não vai representar absolutamente nada. A demanda vai ser inelástica, porque essa diferença aí, quem compra a bolsa da Louis Vuitton, paga tranquilamente. Eu tenho um relógio Rolex, ele custa R$50.000. Se eu botar para 55 mil, a demanda vai permanecer a mesma, não vai ter queda. Em contrapartida, você tem o que nós chamamos de demanda elástica. Essa sente sim uma variação. Eu aumento o preço e há uma queda no consumo. Por quê? Existe, por parte do consumidor, uma alta sensibilidade ao preço. Por exemplo, né, o que está acontecendo, aconteceu há bem pouco tempo e parece que está voltando a acontecer, que é o preço do arroz. Então, as pessoas compram arroz. Né? Lá o cara vende o arroz. Então, como houve o aumento do preço do arroz, o que houve? Houve uma retração, as pessoas diminuíram o consumo. Algumas pessoas até substituíram pelo carboidrato, pelo macarrão. Né? Houve esse estudo e está mostrando isso. O arroz aumentou o preço e houve uma alta sensibilidade por parte do consumidor na compra do arroz. Então, ele passou a ser o quê? Uma demanda elástica. Eu aumentei o preço, o consumidor percebeu e reduziu o consumo. Percebeu? Então, a demanda inelástica, eu posso aumentar o meu preço, não vai fazer absolutamente nada. Agora, a elástica, eu aumento o preço e eu vou ter uma queda na minha venda, vou ter uma queda no meu consumo. Ok? E aí a gente entra numa situação que hoje o profissional de vendas faz muito, que são as previsões de venda. Né? Previsões de vendas. O profissional de vendas, ele trabalha isso, ele tem que ter isso muito bem alinhado. Né? Ele não pode fazer previsões
de forma aleatória, né? Fazer o chutódromo, né? O achômetro, não pode ser assim, né? Então, para se fazer hoje uma boa previsão de vendas, você tem que ter o quê? Uma sinergia com outras áreas da empresa. E qual seria a principal área? A principal área é a área de produção, né? Porque quando eu faço uma previsão, eu mando essa previsão para dentro da empresa, para a produção, o pessoal de produção eles têm que fazer o quê? Eles têm que se mexer, eles têm que se locomover, eles têm que se virar para produzir aquele produto e me deixar no dia que eu pedir, né? Então, quando a gente fala de fazer a previsão, né, a experiência, isso aqui você não vai encontrar em livro, né? Eu acho que a bibliografia nesse sentido aí muito modesta, né? Você vai encontrar em quem fez, quem trabalhou com isso diretamente, né? Por isso que eu digo para vocês que isso aqui não tem na literatura, isso aqui é mais a parte da experiência que mostra, né, que se você não tiver essa parceria com o pessoal lá da produção da cadeia de suprimento, a sua previsão ela pode sair furada. E uma previsão furada, ela pode quebrar uma empresa. Ela pode gerar sérios problemas numa empresa, né? Então, o supply chain, né, a cadeia de suprimento, né, o gerenciamento, é importante porque ela visa o quê? O esforço de toda uma integração estratégica compartilhada. Desde o processo da compra da matéria-prima, do insumo daquele produto que eu vendo, né, até a chegada da venda do consumidor, lá no cliente. Então, olha só, né, alguns de vocês aqui, no período passado, ou retrasado, sei lá quanto, né, um dia, nós falamos sobre previsão de vendas, da importância da previsão de vendas, né? E hoje o vendedor ele tem uma tarefa ativa, ele está ligado diretamente à previsão de vendas, assim como o pessoal da produção. Porque qual é o grande objetivo do vendedor? É tirar pedidos ou atender o seu cliente? O principal objetivo é atender o cliente, né? Atender a sua necessidade, atender o seu desejo, atender as suas expectativas, superar, inclusive, toda necessidade, todo desejo, toda expectativa, superar, né? Então, ele quer o quê? Que os pedidos vão completos ou que o pedido vai... infelizmente, nem todos são assim, é verdade. Você quer que o pedido vá completo ou o pedido vá parcelado? O cliente te pede 5 diferentes tipos de caneta. Você só vai entregar ele 2, 3 e não vai entregar os outros 2? É isso que você quer? Não. Você quer que entregue os 5 tipos de caneta. Por isso que o pedido não tem que ir completo. Você está preocupado com a qualidade? Você está preocupado com a qualidade. Por isso que você tem que ter um tempo para produzir aquele produto com qualidade. Você tem que atender o prazo? Tem que atender o prazo. Por que tem que atender o prazo? Ninguém vai ficar satisfeito se fechou comigo um pedido, eu, vendedor, tirei um pedido, negociei com ele e disse que no dia 3 de novembro, semana que vem, o produto estava lá. Aí chega dia 3 de novembro, o produto não está, porque o pessoal de produção não produziu. E aí? Só vai chegar dia 10, né? E eu tenho que ter toda uma sinergia com todos os parceiros da cadeia logística, né? O pessoal da armazenagem, o pessoal da estocagem, o pessoal do transporte. Eu tenho que ter o quê? Uma parceria com esse pessoal, ok? O negócio não é apenas tirar pedido, o negócio é atender os clientes. E para se fazer uma previsão que seja mais justa, você tem aqui 4 variáveis para fazer, né? Uma é quanto à intenção de compras, ou seja, os vendedores eles chegam para os clientes e perguntam assim aos clientes: o seu Vieira, o seu Jorge, o dona Tainara, o dona Paloma, vem cá, a senhora vai comprar quantas canetas no mês que vem? Né? Qual é a sua previsão para comprar quantas canetas? Ela diz X canetas. E ele vai anotando aquilo ali. Então, ele vai fazendo isso com todos os seus clientes, né? Vai perguntando. Então, a intenção de compras. O vendedor sai perguntando
a cada cliente dele, qual é o potencial para o mês que vem. E muitas das vezes, quando você tem um vendedor que é mais experiente, que sabe o histórico do cliente, ele já até sabe quanto esse cliente vai comprar no mês seguinte pelo que ele vendeu agora. Né? Pelo que ele está vendendo agora, ele já sabe quanto, mais ou menos, quanto ele vai vender no mês que vem. Então, a intenção de compras é uma força. Outra coisa, a opinião da força de vendas. Né? Os vendedores eles têm que serem consultados para traçarem essa estratégia. Agora, qual é o problema quando você pega aqui o vendedor? Né? Ele sempre vai procurar o quê? Ele sempre vai procurar o grau de dificuldade menor. Por quê? Quando ele vai fazer a previsão, ele vai fazer uma previsão mais baixa para ele ter um grau de dificuldade menor para chegar àquele resultado e, ao mesmo tempo, para que ele consiga chegar naquele resultado e ganhar o quê? Ganhar os incentivos dele, ganhar a comissão, ganhar lá o plano de incentivo que ele tem. Então, você perguntar a força de vendas também é uma experiência que eu digo para vocês. Em determinados momentos, não é tão bom assim. Porque o vendedor ele tende a puxar para baixo. Todo mês você tem os objetivos. Na realidade, do jeito que está agora, né, com pandemia, com essa loucura que está aí, muitas das vezes, o que ocorre? Né? Você tem o que a gente chama do BUD da empresa, né? BUDGET, o BUD da empresa. E no BUD da empresa, você já estabelece, né, a parte do ano. Você faz uma previsão anual. E dentro dessa previsão anual, os resultados eles são divididos mês a mês. Né? Porque existe o que a gente chama de sazonalidade. Vai ter mês que você vende mais, tem mês que vende menos. Então, você trabalha isso que nós chamamos de sazonalidade. Né? Então, os vendedores eles tendem a quê? Sempre a puxar para baixo, para aquele mês ele fazer o resultado. Agora, você também tem ali no letra D, né, o julgamento dos executivos. O executivo ele faz o quê? O inverso. Por que ele faz o inverso? Assim como o vendedor tenta puxar para baixo os valores, né, o gerente, o líder, o gestor, ele tenta botar para cima. E qual é o mecanismo que é utilizado em todas as empresas, né? Inclusive na empresa que você trabalha? Né? Você pode ter certeza que eles fazem o trabalho das vendas passadas, do que nós chamamos de histórico. Então, as empresas elas têm as vendas passadas, e em cima das vendas passadas, elas estabelecem o percentual que ela quer crescer no ano subsequente. Né? Então, as empresas trabalham as vendas passadas. Em cima das vendas. Por exemplo, ninguém imaginar que ia surgir uma pandemia de uma hora para outra. Né? No ano passado, isso. Nós estamos falando do ano passado. Então, eu ia fazer o meu budget para 2020. Muitas empresas se programaram, né, para que houvesse um crescimento, um desenvolvimento e por aí vai. De repente, chegou no mês de fevereiro, início de março, essa tsunami. Né? E o consumo caiu todo. Todas as estratégias, todo o planejamento, tudo foi o quê? Rasgado, se perdeu. Né? Então, as empresas tiveram que fazer o quê? Elas tiveram que se reinventar, se reposicionar. E muitas empresas quebraram. Porque, fechou tudo, ficou 2, 3 meses sem vender, tiveram que quebrar. Quebrou, fechou. Outras conseguiram se sustentar, fazendo aí uma diminuição de carga horária, diminuição salarial, né, com os vendedores, começaram a fazer os acordos para tentar se manter. Veja, se você trabalha hoje numa área de serviço, se você é vendedor de serviços, se você é vendedor de turismo, né, você vende turismo, você vende viagem, você quebrou, você está morto, porque não teve, fechou tudo. Né? Em contrapartida, é aquele negócio, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Em contrapartida, você viu aí que as vendas no varejo aumentaram 15%, 16% em relação ao mesmo período do ano passado que não tinha pandemia. Porque algumas empresas do varejo se reinventaram em suas vendas. Né? Eu até falei aqui com vocês, se não foi com vocês, foi uma outra turma aí,
que eu moro aqui em frente ao BRT, e aqui a principal via do BRT, a principal via aqui na Vila da Penha, o que tem de moto agora vem entregando, fazendo entrega a 1h da manhã, 2h da manhã, porque as pessoas agora começaram a comer, em vez de ir ao restaurante, começaram a pedir comida em casa. Então, muitas empresas, quiosque, né, trailers, quindogueiro, tiveram que se reinventar, né, fazer entregas, farmácia. Farmácia, os caras tiveram que bombar, bombou, arrebentou. Né? Então, algumas posições do varejo cresceram muito. Né? Então, quando a gente vai trabalhar vendas passadas, aí a gente fala assim, como é que eu posso trabalhar vendas passadas no modelo de hoje? Né? Eu até, quando começou a surgir esses problemas aí, há um tempo atrás, eu tenho um grande amigo, ele foi meu gerente, e bem mais jovem, né? Ele foi meu trainee. Ele foi meu trainee, né? François. Ele agora é diretor Latinoamérica do grupo Bung, né? Do grupo da Santista, da Plus Vita, é um grupo imenso, né? Um grupo argentino imenso. O argentino ainda está sobrevivendo. E ele é que estava fazendo toda a previsão para a América Latina. Ele é que faz, porque ele é o diretor comercial. Então, ele é diretor comercial da América Latina. Então, ele tem que fazer as previsões para todos os países da América Latina. Ele estava desesperado. Por quê? Porque, no princípio, eles tinham que fazer, eles fizeram a previsão e, vendo, né, o potencial de crescimento de cada país, eles vão colocando o percentual e trabalhando em vendas passadas. Veio a peste. E agora? Como é que ele vai fazer? Né? Agora vai no achômetro. Né? Agora vai, enfim. Né? Todas esses, como eu falei, todas as técnicas, todas as o planejamento, todas as estratégias são o quê? Jogadas por alto. Infelizmente, são jogadas por alto. Tá? Mas as empresas costumam trabalhar o que nós chamamos de vendas passadas. As vendas passadas, elas me dão um norte para eu fazer a projeção para o ano seguinte. Tá legal? Então, são esses 4 fatores aí. E a gente entra naquele modelo, né, que nós já falamos, já tinha explicado uma vez para vocês aqui, que a gente chama de média móvel simples. Né? O que é isso? Né? Eu pego, né, os resultados mês a mês e faço uma média daqueles últimos meses. Então, eu estabeleço uma média dos últimos meses e acrescento o percentual que eu quero crescer mês a mês. Né? Porque, de repente, eu quero crescer 10% ao mês, a 10% ao ano, mas haverá meses, dependendo do produto que eu venda, por sua sazonalidade, que o crescimento naquele mês vai ser menor do que o outro mês. Né? Então, eu tenho que ter isso aí muito bem alinhavado. Por exemplo, né? A maneira mais simples de fazer as previsões é presumir que a demanda no período seguinte será igual à demanda no período mais recente. Isto é, digamos que a venda de um produto de 68 unidades em janeiro, para fevereiro a demanda será a mesma. Né? Utilizando-se a média móvel simples, você utiliza alguns valores reais de dados históricos para gerar uma previsão. Então, vamos lá. A média móvel dos últimos 4 meses, você pega, né, os últimos 4 meses, soma tudo e divide por 4. Vamos ver se tem aqui um exemplo. Né? Então, você tem aqui, ó, eu quero fazer aqui a média dos últimos 3 meses. Eu fiz o resultado em janeiro de 10. Em fevereiro, eu fiz o resultado de 12. Em março, eu fiz o resultado de 13. Não é a média dos últimos 3 meses? Não é a média dos últimos 3 meses? Não tinha água. Tudo bem. Obrigado. Então, você tem aqui, ó. Esse café horrível. Aí você tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem aqui a média. Janeiro, 10. Fevereiro, 12. Março, 13. Não é a média? Então, eu vou somar esses 3 aqui, 12.
Com 10, 22. 22 com 13, 35. É isso? Quanto é 35 dividido por 3? 11. Vou fazer aqui, né? Para a gente fazer aqui, para ficar mais fácil. Olha aqui. 35. Nós temos aqui 10, 12, 22. 22 com 13, 35. Alguém está com caneta aí? 35 dividido por 3 dá 11,66. Né? Então, 11,66 vai ser o quê? O meu resultado. Espera aí. Peço desculpa, mas falar não é fácil, né? Só um minutinho, para a garganta. E assim sucessivamente. Vamos lá. Eu faço aqui o somatório. Vocês estão, tem alguém aí assistindo ou não? Algum de vocês estão assistindo aqui a live ou não? Sim, professor. Estamos aqui. Então, vamos lá. Pega uma caneta e pega um lápis. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma caneta e um lápis. Pegaram? Sim. Vamos lá. Beleza. Vou fazer com vocês, hein? O que eu fiz aqui, cara? Meu computador deu boot. O que será que aconteceu? Ah, voltou. Que sorte. Vamos lá. Janeiro, anota aí. Janeiro eu fiz 80, vendi 80 canetas. Fevereiro eu vendi 60 canetas. Março eu vendi 120 canetas. Abril eu vendi 50 canetas. Ok? Eu quero fazer a previsão para o mês de maio, trabalhando a média dos últimos 4 meses. Qual vai ser a minha previsão para maio? Quem começa aí? Quem fez já? Qual vai ser a minha previsão para maio? Quem fez? Vamos lá. Sueli, tu tem que estudar mais matemática, hein, Sueli? O cachorrinho aqui me tirou a atenção. Tem gente jogando do teu lado, tem cachorrinho, tu tá com tudo. Vamos lá. Janeiro tu fez 80. Anotou? Fevereiro tu fez 60. Cachorrinho é ótimo. Março você fez 120. E abril você fez 50. Você quer fazer a média dos últimos 4 meses. Quanto é que você encontrou? Peraí. Vai, Giovanni. Giovanni já matou, mas fala, Giovanni. Não mataram? Isso, beleza, beleza. Agora vamos lá. Eu estou a cada mês verificando, como eu falei para vocês, a cada mês nós temos um crescimento. Nós temos um percentual de crescimento. Vamos imaginar que para esse mês de maio eu queira crescer 10%. Então, qual será a previsão para o mês de maio? Isso, Tainara já matou. Todo mundo pegou aqui o que a Tainara também matou? Todo mundo achou isso?
Estou fazendo de cabeça, hein, Tainara? Tem que botar no papel aqui. Então, o que nós estamos... Isso, 75 mais 10%. Vai dar 75 mais 10%, dá mais 7,75. 7,75 com 77,5 dá 85,25. Eu acho que é isso. É 85,25. Acertaram ou não? Não, não é 85,25, não, é isso? 77,5, eu acho que é menos, hein? 77,5 mais 10%. 10% é 7, dá 85,25. Está certo, sim, Tainara? 85,25. Então, o que nós fizemos com isso? Está certo. O que nós fizemos com isso? Nós pegamos a média dos meses anteriores e acrescentamos o percentual. Agora, olha só, gente, como isso aí é tão importante, né? A coisa é tão importante. Eu já entrei aqui na previsão. Olha o que acontece. Presta isso aí, Luana. Veja só o que acontece. Se eu faço uma previsão de 85,25, legal? Fiz a previsão, bateu 85,25 e eu mandei para o pessoal da produção produzir, para arredondar, para produzir 86 canetas. Então, para o mês de abril, eu solicitei, aqui é maio, né? Para o mês de maio, eu mandei o pessoal da produção produzir 86 canetas, né? Fazendo aqui o arredondamento. Então, o que acontece? O pessoal da produção, aí a gente volta aqui, ó. O pessoal da produção, ele tem que fazer o quê? Qual é a primeira coisa que eles têm que fazer? Ele tem que fazer a compra, né? Cadeias envolvendo compras, ele vai fazer a compra aqui, ó, a compra de matéria-prima para fabricar as canetas. Então, ele comprou a matéria-prima, ele fabricou a caneta e deixou disponível 86 canetas para eu vender no mês de maio. Ele, no dia 30 de abril, ele fechou tudo direitinho, olha, está lá no nosso centro de distribuição, 30 canetas, 86 canetas para vocês venderem. O pessoal de vendas foi para o mercado. Ao chegar no mercado, eles encontraram uma série de dificuldades, né? Encontrou lá a pandemia, redução de consumo, o concorrente fez alguma ação, os outros concorrentes estão batendo forte, e ao invés de eu vender as 86, eu vendi 43. O que aconteceu aí, gente? Eu estabeleci, né, um objetivo de 86, mas houve variáveis externas no mercado que fizeram com que eu vendesse apenas 50% desse valor, 43. O que isso gera? Olha aqui esse processo da previsão errada. O que isso aí gerou? Eu fiz uma previsão de 86, produzi 86, mas vendi 43. Vendi 50% da produção. Esse produto, ele vai ficar parado um mês, ou já está parado um mês, né? Esse produto gerou estoque, como disse a Luana. Ele gerou estoque. Estoque, a Luana muito bem disse, que é um capital parado. É um capital imobilizado. Por quê? Porque eu não fiz receita com ele, eu não fiz grana, não fiz dinheiro. Então, o que acontece? Eu fiz uma previsão, não cumpri. Essa previsão ela foi para quê? Para baixo. Eu tenho que pagar aquela matéria-prima que eu comprei. Eu não comprei matéria-prima. Eu não comprei lá, né, para fazer a caneta, a tampinha, a tinta, a cápsula, a ponteira, o tubinho. Eu não comprei isso aqui. Eu tenho que pagar isso aí, né? E como gerou estoque, eu não fiz dinheiro para pagar aquilo aí. Então, eu começo a ter o quê? Prejuízo. Como eu estou falando da caneta, que é um bem, né, altamente durável, né, é um bem durável, isso aqui pode ficar 5, 10 anos, 15 anos, não vejo, não acho que a caneta
ficar dura nem nada, tinta, né? Agora, se eu faço uma previsão de um bem que ele não é durável, né? Que ele tem uma validade curta, veja o prejuízo que eu tenho ao fazer uma previsão errada. Aí é o que nós chamamos, né, que a Luana deve se lembrar, de uma previsão otimista. Eu produzir bem acima da capacidade da demanda naquele mês, gerando estoque, prejuízo, podendo ter feito investimento em outros lugares, menos um mês de validade. Né? Agora, a gente pode pensar pelo outro lado. Como eu tenho algo que é otimista, eu tenho também alguma coisa que é o inverso, né? Que é o pessimista. Vamos imaginar esse mesmo exemplo. Eu produzi e mandei vender, e solicitei para venda 86 canetas. Fui para o mercado. A minha equipe de vendas foi para o mercado e foi vender essas canetas. A previsão era de 86, mas só que houve um aquecimento no mercado. Ou o concorrente não está fazendo uma ação, ou está fazendo uma ação errada, ou eu descobri um novo nicho de negócio. E o que aconteceu? Eu, ao invés de vender 86, eu vendi 100. Mas espera aí. Se eu produzi 86 para vender e vendi 100, esses 14 de diferença eu não tenho para entregar. Se eu não tenho para entregar, por quê? Porque a previsão foi feita com 86, mas o mercado aqueceu e vendeu 100. Eu não tenho tempo para o meu pessoal lá do supply chain comprar de novo a matéria-prima, fabricar e colocar disponível para no mercado para eu vender. Então, perdi vendas, Luana. Perdi para o concorrente. O concorrente vem e faz o quê? Vai pegar esses 14 de diferença. A não ser, quem estudou aqui produção, né, quem estudou aqui logística, numa das provas, inclusive, eu coloquei isso. Você trabalha na produção, você trabalha em vendas. O mercado aqueceu. Você produziu 86, mas o mercado quer 100. Você compromete essa diferença de 14 na qualidade para atender aqueles clientes, você vai comprometer a qualidade. Uma coisa é você fazer 86 em um mês, outra coisa é você tentar fazer esses 14 dias em um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, para atender aquele povo. Você vai fazer o quê? Haverá um comprometimento na qualidade da fabricação da caneta. E aí? Você vai, assim mesmo, você vai chegar e vai vender? Aí eu coloquei, estava numa das provas aí, né? Não se compromete qualidade, em hipótese alguma, não se interfere na qualidade para vender. Perde-se a venda. Existem determinadas estratégias que eu tenho que recuar para poder avançar. Então, eu não posso vender um produto comprometendo a qualidade, sob pena de que nunca mais eu vender aquilo ali. Né? E muitas empresas, muitos produtos deixam de ter, né, uma vida longa maior, no ciclo de vida, né, um crescimento, uma maturidade maior. Por quê? Comprometeu a qualidade, cliente percebeu essa diferença na qualidade, deixa de comprar. Deixou de comprar, amigo, até para você tentar rever, você está morto. Né? Então, olha só, nós vimos aqui que vocês fizeram o cálculo aí, deu 86 para o mês de maio. Se eu não tiver, né, se eu conseguir vender um pouco mais de 86, eu fiz uma visão uma previsão pessimista. Eu fiz uma previsão abaixo da capacidade da demanda. E a otimista, eu fiz o inverso. Né? Eu
caprichei na tinta, botei lá em cima e vendi cá embaixo. Né? Botei lá um valor e vendi cá embaixo. Né? Então, por isso é que se tem que ter muito cuidado na hora de se fazer a previsão. Sob pena de quê? Né? De você até previsões erradas, feitas de forma constante, pode quebrar uma empresa. Eu sempre disse, né, desde o tempo que eu estava trabalhando, eu dizia que a previsão é algo tão importante que quem deveria de fazê-la é o presidente da empresa. Ele é que deveria, ou o dono da empresa. Ele tem que ser o responsável por fazer. Né? Então, nós vimos aqui a média móvel simples, que você vai pegando as médias dos meses passados, né? Faz a média dela e acrescenta um determinado percentual que você queira crescer nesse mês. Agora, existem produtos que são produtos chamados sazonais. Por exemplo, nós vamos entrar agora, estamos na primavera, vocês estão vendo aí que a primavera já está dando aí o ar da graça de como vai ser o verão, né? O calor que está sendo feito aí. Teve aí uns dias desses aí que bateu 40 e tanto de sensação térmica. Né? Então, você imagina como é que deve vir esse verão. O aumento no consumo de bebida, refrigerante, suco, chá, mate, cervejas, vai explodir. A tendência é explodir. Né? Os produtos congelados, né? Sorvete, iogurte, a tendência é o quê? Subir. Por quê? Porque são produtos sazonais. E agora vai entrar o verão, boom das vendas. Se eu for fazer a previsão em cima, né, dos meses passados desse ano, eu vou ter problema. Porque nos meses passados eu tive o outono e tive o inverno, não tive esse boom de venda. É verdade que aqui no Rio de Janeiro não teve muito isso, mas estamos falando de um modo geral. Né? Então, eu tenho as outras estações do ano. Né? Eu tive lá o outono e o inverno, que a minha venda do meu produto teve uma queda. Então, eu não posso, né, fazer uma mensuração por aquilo ali. Eu não posso fazer. Eu tenho que fazer por quê? Né? Aí eu faço o quê? Eu faço o que nós chamamos da ponderação. Né? A ponderação está presente, né? Quando está presente, uma tendência ou padrão detectável pode ser usados pesos para dar o quê? Para dar uma realidade em cima dos valores. Essa prática torna as técnicas de previsão mais responsivas às modificações, porque os períodos mais recentes podem receber pesos maiores, né? Então, ou menores. Né? A escolha do peso ela é feita de forma arbitrária. O que quer dizer isso aqui? O gestor, você como gestor, você como um profissional que vai fazer a previsão, você que vai estabelecer o peso para cada mês. Né? Então, a decisão do peso exige experiência. Não pode ser, de repente, você pode dar um peso errado e forçar mais num valor e dar um peso menor ao outro e forçar menos no valor e ter esse desequilíbrio. Então, você tem que ter, né? Por isso que as empresas pagam um valor até bem alto, né? Para se fazer curso de previsão de vendas. Né? Então, me lembro que na COP, né, no meu tempo, aí, a empresa pagou para fazer na USP em São Paulo, depois pagou aqui para fazer na COP aqui no Rio de Janeiro, no Fundão, fazer lá uns 2, 3 dias de curso, né, de previsão, atendendo vários cenários. Né? Cenário como agora, cenário de pandemia, cenário de crescimento, cenário de retroativo, né, de retração. Né? Então, você faz vários cenários. Concorrente batendo, concorrente apanhando, novos entrantes chegando. Você desenvolve a previsão com vários cenários. Né? Então, você ali estabelece os pesos. Você estabelece os pesos. Então, vamos lá, gente. Luana, chama aí o pessoal e vamos fazer agora aqui
Vamos trabalhar peso. Vamos fazer aqui a ponderação. Né? Então, prestem atenção. Está com papel e lápis na mão? Sueli, porra, não dorme não, Sueli. Pega o papel e lápis na mão. Vamos lá. Pegou, gente? Pode dar sequência? Vamos lá, Tainara. Pega esse exemplo que nós tivemos aí. Né? Pega esse exemplo que nós demos agora. 80, 60, 120, 50. Não foi? Nós não demos esse exemplo agora? Agora nós vamos trabalhar o peso. Vamos imaginar que para janeiro eu tenha dado peso 3. Para fevereiro eu dei peso 2. Para março eu dei peso 1. E para abril eu dei peso 4. Qual será a média para o mês de maio? Qual será essa média para o mês de maio? Vê se vocês conseguem fazer aí. Esse está fácil, hein? Esse já fiz até de cabeça. Conseguiram? Conseguiram fazer, gente? Não. Está errado. Está errado. Vamos lá fazer aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha aqui, ó. Janeiro, 80. Peso 3. Você multiplica 80 vezes 3, 240. Fevereiro, 60. Peso 2. 2 vezes 60, 120. Março, 120. Peso 1. 120 vezes 1, 120. Abril, 50. Peso 4. 50 vezes 4, 200. Quanto é o total disso aqui? 680, não é isso? Somar aqui dá 600, 240 com 240, 400, 000, 468, 234, 6, 680, não é isso? Só que esse aqui é o valor que você tem, 680.
Só que você tem que dividir, por quê? Você vai dividir pela quantidade de peso. Qual foi a quantidade de peso? 3 com 2, 5, com 1, 6, com 4, 10. Quantidade de peso, 10. 640 dividido por 680 dividido por 10 dá quanto? 68. Vê se vocês acharam isso. Está na tela. Oi. Por que janeiro é peso 3 e não 4? É o quê? Por que janeiro é peso 3 e não 4? Ali na conta, por que em janeiro o peso é 3 e não 4? Peraí. Você vai ler aqui. Vou te mostrar aqui. Vamos ver se você vai ler aqui. Leia o último parágrafo. Lê para a gente ouvir. Fala. Lê? Alô? Leia. Quem que foi que falou? Foi Lorena? Lorena, leia aí, Lorena. Falando, professor, normalmente. Lorena. Aqui, ó. Espero que essa escolha dos pesos é arbitrária, porque não há uma forma estabelecida para determiná-los. Desse modo, a decisão sobre os pesos que serão usados exige alguma experiência. Então, se ela é arbitrária, eu escolhi dessa forma. Escolhi essa forma. Quis botar 4, podia botar qualquer outro número, mas eu quis botar 4. E aí? Não, professor, entendi. O 1, 2, 3 e 4. Mas por que o 4 não ficou lá em cima e assim sucessivamente? Nós estamos acabando de falar. Isso é uma forma arbitrária. Eu botei aqui qualquer número. Isso não teve uma lógica. Coloquei qualquer número. Eu achei que teria que ser o 3, botei o 3. Achei que foi o 2, botei o 2. Achei que teria que ser 1, botei o 1. Isso vai depender do quê? Vai depender da empresa. Do meu segmento. Então, mas eu poderia... peso, você poderia botar o que você quiser. É arbitrário. Não, mas aí... Não, professor, acho que o senhor não está me entendendo. Estou falando assim, tá, o senhor botou 80 vezes 3, mas eu poderia botar o 60 vezes 3 em vez de 60 vezes 2? Sim, você poderia botar o que você quiser. Você que não está entendendo o que eu estou falando. Se a forma arbitrária, você coloca de acordo com a sua experiência. Você não é para chegar e colocar... Eu é que fiz isso aqui, preste atenção. Esses valores aqui, eu botei de qualquer forma. Isso não quer dizer que na hora de você fazer lá, você não tenha que ter a experiência necessária de colocar o peso correspondente. O que eu havia falado? Que você pode colocar um peso maior num determinado produto e colocar um peso menor num determinado produto e provocar o desequilíbrio. Quer dizer, a colocação do peso vai depender do teu ramo de atividade, do mês, vai depender da sazonalidade do produto, vai depender de uma série de fatores. Eu é que estabeleci, para a gente fazer o exercício aqui, para vocês entenderem, o exercício, eu chutei esses números. Isso não quer dizer que tenha que ser 3, 2, 1, 4, ou 4, 3, 2, 1. Isso não quer dizer isso. Você é que vai estabelecer, se fosse até para fazer, olha aqui, se fosse para fazer de uma forma mais fidedigna, sabe como é que deveria de ser? O 120 ficaria com 1, o 80 ficaria com 2, o 60 com 3 e o 50 com 4. Se fosse para a gente fazer até por uma forma mais fidedigna, né? Se fosse até para fazer. Mas esses valores aqui, eu é que chutei, eu coloquei aqui de qualquer número. Eu não teve aqui uma lógica para se fazer isso aqui. Agora, você que, quando for fazer dentro da sua empresa, é que vai ter que saber qual será a ordem que você vai ter que colocar. Na realidade, como diz a Tainara, não importa a ordem, você está recebendo aqui, que é 80 por mês, e o peso são 3, você tem que saber fazer aquilo ali. Se na prova você receber lá, você vai receber os meses, né, os valores dos meses, e vai receber os pesos correspondentes para cada mês. E em cima daquilo ali, você vai ter que trabalhar. Agora, na sua empresa, quando você for fazer lá na sua empresa, os pesos vai depender de quê?
Os pesos irá depender diretamente da ação que você quer tomar. Eu estou dando um exemplo aqui, poderia colocar qualquer número ali, podia botar 30, 40, que na realidade o valor vai ser o mesmo. A ordem não vai importar. Né? Então, olha aqui, ó. Você falou para botar 4, não é isso aqui? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos lá, Lorena. Você falou para botar 4 no 80, não é isso? Hein? Acorda, Lorena. Oi. 4. No 60, você quer que bote quanto? Seria 3, não? Quanto? 3. 3. No 120, você botava quanto? O 2. 2. E no 40, você bota o quê? 1. Quanto é 80 vezes 4? 320. Quanto é 60 vezes 3? 180. Você já sabe que você vai carregar aqui na tua empresa. Né? Quanto é 120 por 2? 240. E quanto é 50 por 50? 50. Vamos lá, some isso aqui. Quanto é que dá? 320, 400, 500, 500, 640, 690. Vai dar 690. Olha que a diferença como vai ser muito pouca. 69. Está dando até da margem de erro. Fazendo o que você fez aí, a diferença... Poderia haver uma discrepância... Professor, deu 790. Hã? Deu 790. 790, não, 79. Você tem o quê? A discrepância aqui. Oito, 10, 14, 19, vai 1, 4, 5, 7. 790, deu 79. Agora, você fazendo esse aqui, né, para o mês de maio, você encontrou 79. Ok? Se você encontrou 79, ele ficou entre o quê? Ele ficou entre que mês, o 79? Ele ficou entre os meses de janeiro e fevereiro. Olha só como é que você deu um problema danado. Você, 79 ficou aqui entre os meses de janeiro e fevereiro. Só que no mês de abril foi 50, caiu lá embaixo. Por isso que você tem que ter cuidado na hora de fazer o quê? Na hora de fazer o peso. Olha só o erro que está dando nisso aqui. Né? Porque se estabeleceu colocar 1, 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, 1. Né? Não é assim. O peso é de acordo com a característica do mês. Não é para colocar 4, 3, 2, 1. Você, inclusive, pode repetir o mesmo peso em 2 ou 3 meses. Né? Não existe esse negócio de lógica de 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso não existe. O peso você vai colocar de acordo com a necessidade. Né? Como nós fizemos aqui, ficou bem mais próximo de quê? Os 69, ficou mais com 68, já ficou ali entre o fevereiro e janeiro, mas mais próximo de 50. Agora, 79 ficou bem mais longe de 50. O peso você estabelece, você é o estrategista. Isso aqui não existe uma regra. E agora vem o principal. Aí é que vai dar a maior distorção. Sabe onde que vai ser? Imagina que você queira crescer 10%. Então, você vai colocar aqui mais 10%. Né? Se você colocou mais 10%, é mais 7,9%. Quanto é que dá isso aqui? Né? 79 dá 9, 7, 16, 86,9%. Olha só. Aumentou ainda mais. Fugiu ainda mais de abril. Né? Rebentou. Porra, tu vai ter que se arrebentar no mês de maio. Né? É bem verdade que até pode fazer o resultado. Né? Se fez um mês muito ruim, pode ser até que no outro mês você consiga fazer alguma coisa. Mas você não está mantendo um equilíbrio. Quando você coloca dessa forma aqui, você não mantém um equilíbrio. Qual é o objetivo da ponderação? É você não deixar fugir determinados números. Senão, o que vai acontecer? Você vem no mês de 50, você vai fazer 87 no mês seguinte. Ou seja, você vai ter que botar quase que 50% da sua, mais de 50% da meta no mês seguinte. O vendedor não vai fazer. Daí a importância de você analisar e colocar esses valores aqui foram chutados. Não quer dizer que tenha que ficar 4, 3, 2, 1. Isso não existe. Esquece isso, Lorena.
né, o peso você vai colocar para tentar deixar, né, quando for fazer o gráfico ter uma constante. Não é aquele gráfico serra elétrica que você foi lá em cima, fez 80, aí no mês seguinte você faz 50. Aí no mês seguinte você faz 120, aí faz 30. Isso não existe. Isso não pode. Né? Você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o peso. Por isso que diz, o peso é feito de forma arbitrária, de acordo com a experiência do profissional. Porque se ele começar, né, a fazer o peso errado, ele vai ter o quê? O desequilíbrio, como aconteceu agora. Olha o desequilíbrio que aconteceu, fazendo esse exemplo. Né? Olha o desequilíbrio. Você, no mês de abril, fez 50, no mês de maio, a tua cota é de 87. Isso é mais do que 50%, é 60%. Quase 70% você tem que fazer a mais. 70% a mais do que você fez no mês de... Você vai fazer 70% a mais no mês. Então, o objetivo é deixar o quê? Mais próximo dos meses. Você manter uma equidade. Não sei se você está pegando isso aí, Lorena? Alô? A Lorena está dormindo. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui em outra aqui, gente. Vamos fazer outra aqui. Vamos imaginar que você tem aqui 80 e você vai estabelecer aqui 2, mantém aqui, né? Participando, ela saiu. Né? Vamos imaginar que nós temos isso aqui. Né? Eu dei peso 2 no mês de janeiro. Ficou ruim. Oi? Voltou. A internet dela ficou ruim. Deve estar ruim. Eu coloquei peso 2 em janeiro, coloquei peso 3 em fevereiro. Março, como houve um pico, um boom, eu vou diminuir o peso. Eu não posso aumentar o peso onde que deu um boom, porque senão vai fazer o quê? Porra, eu vou ter uma distorção muito grande. Botei 1 e o mês que eu fiz menos, eu carreguei um pouco mais para chegar mais próximo da realidade. Então, quando eu multiplico 80 vezes 2, vou dar 160. 60 vezes 3... Cara, o que eu fiz aqui? 60 vezes 3, 180. 120 vezes 1, 120. 200 vezes... 50 vezes 4, 200. 200, 120, 180, 380, 400, 600, dá 720. É isso? Total, 720. Dividido por quanto? 3, 5, 6, 10. Vai ter o quê? 720 dividido por 10 dá 72. 72, se eu quero crescer 72. Cadê 72? Se eu quero crescer 10%, vai ser 7,2. 7,2 vai dar o quê? 79,2. Estou fazendo de cabeça, não sei se está certo. Olha só como eu já estou começando a colocar dentro do equilíbrio. Né? Aqui teve uma distorção, esse mês aqui teve uma distorção. Explodiu. Né? Veja se eu já não estou mais próximo desses meses aqui. Aqui, isso aqui, olha, preste atenção aqui. Isso aqui está nos mostrando o quê? Que essa venda que foi feita aqui, eu não consegui fazer aqui, por quê? Porque o cliente ainda deve estar super estocado. O cliente ainda deve estar com estoque e a minha venda, o quê? Despencou. Eu fiz uma venda aqui, isso aqui, inclusive, é uma venda que a gente chama de venda errada. Não se deve fazer um tipo de venda como esse. Né? Porque você está vendo aqui que aqui ainda existe um certo equilíbrio. Olha só, de uma hora para outra eu fiz o quê? Eu estourei. Qual é a tendência dos meses seguintes? Eu diminuí. Esse mês aqui mostrou ser um mês sazonal. Daí, mais do que nunca, eu tenho que diminuir o peso dele. Mais do que nunca, eu tenho que diminuir o peso dele. E aí, a partir do momento que eu for fazendo, né? Agora, maio, quando eu for fazer para maio, junho, quando eu for fazer para junho, eu vou procurar o quê? Né? De manter o peso baixo deles e aumentarem até os outros pesos, para ficarem nessa faixa entre 50 e 80. A média móvel ela serve para que haja o quê? Ponderada, para que haja um
equilíbrio e não aconteça essas distorções aqui, que é diferente que acontece na média móvel simples. Na média móvel simples tem as distorções. Por quê? Porque à medida do mês que eu vou fazendo o resultado, o mês seguinte, qual é a tendência do objetivo? Vir maior. Aí eu faço o resultado, ele vem maior, porque ele vai pegando o quê? Ele vai fazendo a correção das médias. Ele vai tendo o quê? O aumento. Vai chegar um determinado momento que eu gero o quê? O gargalo. Não tem para onde crescer. Aí eu vou entrar no potencial máximo de mercado, aquilo que eu falei logo no início, da curva de demanda. Perceberam? Então, cada vez, através da média móvel ponderada, você consegue dar o equilíbrio nos objetivos mensais. Por quê? Porque você, através da sua experiência, do seu conhecimento, da sua visão de mercado, do seu conhecimento da sua empresa, dos seus produtos, da sua equipe de vendas, você vai estabelecer o peso. Né? Não existe uma regra que tem que ser 4, 3, 2, 1, 5, 4. Não existe isso, não. Né? O que existe é o feeling do profissional, né? É o conhecimento do profissional. Então, quando eu fizer com vocês aqui e mandarem para vocês uma determinada numa prova, tiver, né, a parte lá da ponderação, né, vai ser dado para vocês. A Luana, com certeza, ela estudou isso aí. Né? Na prova é dado, não sei se foi com vocês, na prova é dado os meses e é dado os pesos, e além dos pesos, o percentual de crescimento. Né? Peso para cada mês e o percentual de crescimento para cada mês. O aluno só vai ter o trabalho de fazer a transformação. Né? Se lembra disso, Luana? Foi com vocês que eu fez isso? Lembro. Uhum. Logística. É dado, né? É dado o quê? É dado o objetivo, é dado o peso e é dado o percentual de crescimento. O aluno tem que fazer o quê? A transformação. Ponto. Alguém ficou com dúvida nisso aqui? Se ficou com dúvida, vocês anotem. Semana que vem a gente vai fazer mais. Inclusive, semana que vem, nós vamos fazer o método do marketing BALDAP. Né? O que é o BALDAP? É o método da demanda. E para isso aí também eu vou pedir que traga uma calculadorazinha. Que nós vamos fazer aqui o método da demanda de mercado, né? Onde você vai ter os números, né? Você vai saber qual é a demanda total do mercado, o N, a quantidade de compradores desse mercado e o preço médio desse mercado. Isso é quando eu não tenho histórico. Então, eu não tenho histórico. Na outra semana, graças a Deus, semana que vem é feriado. Quando eu não tenho histórico, eu utilizo essa ferramenta aqui, do método BALDAP. Tá? Então, eu trabalho o método do marketing BALDAP. Eu não tenho histórico, então eu trabalho através dele aqui. A gente vai falar um pouco mais dele. E depois a gente vai falar de canais de distribuição. Alguém ficou com dúvida? Se não ficou com dúvida, estou com cheiro aqui de comida, eu estou com uma fome do caramba. Alguém ficou com dúvida? Se ninguém ficou com dúvida, eu estou